Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em nosso passo a passo de crochê de hoje, vou fazer este bico cor-de-rosa em carreira única. Ele parece pequenas ondas, mas é muito prático de fazer, bonito de tamanho médio, pode ser utilizado em peças do dia a dia, como panos de prato e toalhas. Para fazer esta amostra, utilizei uma linha Contex 295 e uma agulha 1,75 mm. Para começar, pegue a linha e amarre na barra do tecido. Puxe a linha que vem do novelo e prenda desta forma. Agora suba com 3 correntinhas e mais 3 para dar a altura de um ponto alto. É um total de 6 correntinhas. Dê uma laçada e na quarta correntinha de cima para baixo faça um ponto alto. Na próxima correntinha trabalhe outro ponto alto. E ainda na terceira correntinha faça outro ponto alto. Aqui devemos ter um bloco com 4 pontos altos, que dará início ao nosso motivo. Depois, meça essa distância do ponto na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Veja. Para prosseguir, faça 2 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado, formando um espaço de caseado. Depois, trabalhe em sequência 6 correntinhas. Vire o trabalho, pegue na primeira correntinha destas correntinhas que fizemos para subir esta primeira carreira do bloco e prenda com ponto baixo, formando uma pequena alça. Suba com 2 correntinhas, vire novamente o trabalho e dentro desta alça, trabalhe em sequência 12 pontos altos. Não há espaçamento entre eles. Depois que você fizer os 12 pontos altos, você deve fazer ainda mais um ponto preso a este ponto baixo alongado que tem na barra do tecido. Assim fica bem parecido como se tivéssemos feito um espaço do caseado, veja aqui. Então tenho 12 pontos altos feitos, dê a laçada e pegue este ponto baixo preso à barra do tecido desta forma. E faça mais um ponto alto. Agora meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Assim se formará mais um espaço do caseado. Veja como está ficando o nosso trabalho. Agora, para prosseguir, faça 3 correntinhas. Vire o trabalho, dê uma laçada e conte até o 4º ponto alto que você fez. Sobre este 4º ponto, faça um ponto alto, formando um quadrinho. Agora faça 2 correntinhas, pule um ponto alto de base e no próximo faça outro ponto alto, formando novamente um quadrinho. 2 correntinhas, pule um ponto de base e no próximo faça um ponto alto. Assim você deverá fazer até chegar à ponta desta carreira anterior que fizemos, sempre formando estes pequenos quadrinhos. Sempre com 2 correntinhas, pulando um ponto de base e fazendo um ponto alto. Aqui estou fazendo o último ponto para formar o último quadrinho. Veja bem. Agora, para prosseguir, faça uma correntinha, vire o trabalho e sobre este último ponto alto que fez, faça um ponto baixo. Suba com 3 correntinhas, pegue nos fios desse último ponto baixo que fez e faça outro ponto baixo para formar um ponto picô.
dentro deste primeiro quadrinho, faça 2 pontos baixos. Veja, sobre o próximo ponto alto, faça outro ponto baixo, suba com 3 correntinhas. Pegue nos fios do último ponto baixo que fez, faça outro ponto baixo para formar um ponto picô. Dentro do próximo quadrinho, faça mais 2 pontos baixos. Sobre o ponto alto, faça outro ponto baixo e faça novamente o ponto picô. Assim você deverá fazer até chegar no último quadrinho, pois nestes já daremos continuidade para o próximo motivo. Sempre faça assim, um ponto picô sobre o ponto alto da carreira anterior e no espaço dos quadrinhos trabalhe 2 pontos baixos. Faça o último ponto baixo sobre o último ponto alto da carreira anterior e suba com mais 2 correntinhas. Dentro deste último quadro, você deve fazer 2 pontos altos, pois já vamos fazer o bloco para iniciar o próximo motivo como fizemos no início. E agora o quarto ponto, pois consideramos as correntinhas como um ponto alto, faça pegando neste ponto que está preso à barra do tecido. Veja aqui como fica. Depois meça a distância deste ponto na barra do tecido e faça mais um ponto baixo alongado, formando o próximo espaço do caseado. Veja aqui. Este bloco aqui já representa este primeiro do início, quando começamos o motivo, e depois você deve prosseguir igual fizemos. Faça 2 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça mais um ponto baixo alongado para formar o espaço do caseado. Trabalhe na sequência 6 correntinhas, vire o trabalho e nestas correntinhas que você subiu este bloco, faça na última correntinha um ponto baixo para formar aquela alça que você irá trabalhar os pontos altos. Faça 2 correntinhas, vire o trabalho e em sequência faça 12 pontos altos. Se você sentir dificuldade, volte o vídeo e veja como o primeiro foi feito. São apenas repetições simples de acompanhar. Pode ver aqui, este começo já são estes pontos aqui que fizemos no início. Depois faz os quadrinhos, os pontos picô e novamente o bloco do início. Para finalizar o modelo, você deve concluir o motivo e então prender com o último ponto baixo alongado a barra do tecido. Depois faça 2 correntinhas extras e pode cortar a linha. Nosso modelo de hoje já está finalizado. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por nos ter assistido. Um abraço e até a próxima!